Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, dando então continuidade à nossa aula de número 10. Vamos à segunda parte dela. E nessa segunda parte, então, nós vamos falar de um novo método de inferência, um novo método de validar, né, um argumento, e esse método chama-se demonstração condicional. No vídeo anterior, nós vimos o método de demonstração direta, que basicamente consiste no seguinte: você obtém a tese de maneira direta a partir das premissas e argumentação ou então inferência sobre essas premissas, obtendo conclusões intermediárias e utilizando essas conclusões intermediárias, misturado com as premissas, junto com as premissas, você vai argumentando até chegar na sua tese. Tá? A questão é que, em alguns momentos, você vai ter que a sua tese ela é uma condicional. A própria tese é uma condicional. E aí o método direto de demonstração pode não ser a melhor alternativa. Pode não ser a melhor escolha. Por isso que existe, então, o que a gente chama de método de demonstração condicional. Que a gente utiliza quando a sua tese é, então, uma condicional. Mesmo que o método direto ele seja ótimo, como eu já disse, ele pode não ser o melhor quando a sua condicional é uma tese. Um argumento em que a sua condicional, em que a sua tese é uma condicional, é um argumento desse tipo aqui, ó. Você tem N premissas, aqui eu troquei a letra, eu chamei elas de A1 até a N. Essas premissas implicam nessa condicional aqui, numa condicional desse tipo, do tipo P condiciona Q. Isso em matemática, isso é super comum. Isso acontece bastante na matemática. Você tem lá um teorema em que você tem uma série de premissas. Aí a tese desse teorema é o seguinte: se isso, então aquilo. Isso é bastante comum. Tá? Um exemplo de argumento em que a condicional é a tese é o seguinte: olha esse argumento aqui. Se eu estudo ou sou um gênio, então eu passarei nesta disciplina. Se eu passar nessa disciplina, então eu estarei matriculado na próxima disciplina. Então, sei lá, se você estuda ou é um gênio, então você passa em discreta. Se você passa em discreta 1, sei lá, se eu estudo ou sou um gênio, então eu passo em discreta 1. Se eu passar em discreta 1, então eu estarei matriculado em discreta 2, e assim por diante. Portanto, conclusão, né? Se eu não estiver inscrito na próxima disciplina, então eu não sou um gênio. Tá? Então, observe que aqui a conclusão é uma condicional. Tudo bem? Então, esse é um exemplo. Vamos considerar, então, um argumento em que a sua conclusão sua tese, sua conclusão é uma condicional. Tá? O método condicional, o que consiste ele? Você adiciona, tá vendo essa primeira parte aqui da condicional? A sua tese é uma condicional. Como ela é uma condicional, ela está dividida em duas partes. A primeira parte dela, que vem antes do então, e a segunda parte, que vem depois do então. O que vem antes do então, ou o que está entre o se e o então, isso você adiciona como uma hipótese. Você assume ela como uma hipótese. E você prova a segunda parte da sua condicional. Então, nesse argumento aqui, ó, você tem a primeira premissa, você tem a segunda premissa, e aí você tem a tese. A tese é uma condicional. Ó. O que está entre o se e o então? Isso daqui, ó. Eu não estou matriculado na próxima disciplina. Só troquei o tempo verbal. Mas o que está dizendo é que você não estará matriculado na próxima disciplina. Então, eu não estou matriculado na próxima disciplina vira uma hipótese adicional. Vira uma premissa. Você já tinha duas e você vai ter uma terceira premissa, uma terceira hipótese. Você vai assumir isso como uma nova hipótese.
que você vai mostrar? Você vai mostrar eu não sou um gênio, que é o que vem depois do então, lá na sua condicional. Tá certo? Então, isso é que consiste o método de demonstração condicional. Quando a sua tese é uma condicional, você assume a primeira proposição da condicional como uma hipótese e prova, então, a segunda parte da sua condicional. De uma maneira esquemática, em vez de você provar esse argumento aqui, que eu chamei de argumento 2, você vai provar este argumento 3 aqui. Ou seja, você vai adicionar essa primeira proposição da condicional como uma premissa e você vai mostrar a segunda parte da condicional como tese. Então, agora, agregou-se uma proposição nas premissas, agregou-se uma premissa e a sua tese mudou. A sua tese não será mais a condicional, mas sim essa proposição, essa segunda proposição. Tá bom? Dito de outra forma, esse primeiro argumento aqui, ó, esse primeiro argumento que eu chamei de argumento 2, ele vai ser válido se e somente se esse argumento aqui de baixo for válido. Certo? É isso que está dizendo aqui. E está dizendo o seguinte: esse argumento aqui é equivalente a esse argumento lá. Tá? E por que é que nós podemos fazer essa mudança? Porque é isso que deve estar perturbando a sua cabeça. Por que você pode... É uma mudança drástica. Se você for observar, a mudança é drástica aqui. Dizer que esse primeiro argumento e esse segundo argumento são equivalentes, isso é uma afirmação super forte. Por quê? Porque, cara, você está importando uma premissa. Você está transformando um pedaço da tese numa premissa. E você está mudando completamente a sua tese. Então isso tem que perturbar você. Isso tem que falar assim, mas peraí, velho, mas por que você pode fazer isso? Baseado em que você pode fazer isso? Qual é a explicação disso? Bom, isso aqui vai vir nos próximos slides. Não pule, cara, porque é do baralho. Tá? Vamos lá. Olha para esse primeiro argumento aqui. Eu chamei de argumento 2. Anota esse argumento aqui. Anota esse argumento. Dá uma anotadinha. Pausa o vídeo e dá uma anotada nesse argumento aqui. Chama ele de 2. Tá? Igualzinho que está aqui. Dá uma anotada nesse argumento aqui. Chama ele de 3 também. Tá? Esse argumento, lembra que todo argumento, na verdade, é uma implicação, né? Esse símbolo aqui, ele substitui a implicação. É só isso. A esse argumento está associado uma condicional. Tem uma condicional associada a ele, em que você transforma esse símbolozinho aqui, que diz, olha, esse símbolo significa que nós temos um argumento. Então você troca esse símbolozinho aqui pela flechinha da condicional. Então você tem a condicional associada a ele. Certo? Você, provavelmente você não vai lembrar disso daqui. Tá? Mas nós já vimos isso na primeira parte da aula 9. Primeira parte da aula 9, nós vimos isso daqui. Como você associa uma condicional a um argumento. Certo? E é assim. Então, aqui você tem uma condicional associada. Nesse argumento 3 aqui, ó, você também tem uma condicional associada. Então, nós vamos pegar esse argumento aqui e vamos transformar ele numa condicional. Na condicional associada. E qual é a regra? Esse argumento 2 aqui, esse argumento 2, ele é válido se e somente se essa proposição, essa condicional associada for uma tautologia. Isso é definição. Também está lá na primeira parte da aula 9. Você provavelmente não assistiu. Então está lá. O argumento é legítimo se e somente se essa condicional associada for uma tautologia. O argumento 3, ele vai ser legítimo se e somente se essa condicional associada aqui for uma tautologia. Tá certo? E o que nós vamos provar agora? Nós vamos provar o seguinte: essa condicional associada vai ser equivalente a essa condicional associada aqui.
Se essas duas condicionais forem, ah, forem equivalentes, então ambas serão tautologias. Se ambas forem tautologias, então ambos os argumentos serão legítimos. Portanto, provar o argumento 2 ou legitimar o argumento 3 está na mesma. Certo? Então é isso que nós vamos fazer agora. Tá? Mas o que significa mostrar que essas duas. Ah, observe aqui. Nós temos aqui uma condicional e aqui uma outra condicional. Então nós temos uma pancada de premissas condicionando uma condicional. Aqui nós temos uma pancada de premissas, todas adjuntadas pelo E, né, pela conjunção, condicionando uma proposição Q. Como que nós vamos mostrar que essas duas condicionais aqui são equivalentes? Nós vamos mostrar que as tabelas verdades das duas são idênticas. Lembra? Lá quando nós vimos equivalências lógicas, nós vimos que duas proposições são equivalentes se eles têm tabelas verdades idênticas. Tudo bem? Então, beleza. Vamos continuar então. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer entre aspas, né? Entre aspas, não. Nós vamos fazer a tabela verdade dessa e comparar com a tabela verdade dessa. Beleza? Então vamos lá. Observe o seguinte. As premissas A1, A2 até a N, que são as premissas originais, elas são todas verdadeiras, porque elas são premissas. Então elas são assumidas como sendo verdadeiras. Portanto, essa proposição aqui, ó, quando você faz a condicional de todas as premissas, né? Quando você monta essa nova proposição aqui, ela continua sendo verdadeira, porque você só tem proposições verdadeiras, todas elas, e você fez uma nova proposição usando a condicional. Então isso aqui é verdadeiro, tá bom? Então essa proposição aqui sempre vai ser verdadeira. Essa daqui sempre vai ser verdadeira. Beleza. Então, observe o seguinte, o valor lógico dessa primeira condicional e dessa segunda condicional aqui, elas dependem do valor lógico de P e de Q. E só deles. Só desses valores lógicos ali. Tá? Então, por isso que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer todas as possibilidades de valor lógico para P e para Q. E nós vamos analisar. Ah, mas por que não vamos analisar isso daqui? Porque isso aqui sempre vai ser uma verdade. Porque você está fazendo a conjunção de coisas verdadeiras, de premissas. Então isso daqui sempre é verdadeiro. Então só depende do valor lógico, ou dos valores lógicos, das proposições P e das proposições Q. O primeiro caso é se ambas as proposições P e Q forem verdadeiras. Então nós vamos analisar agora. Se ambas forem verdadeiras, o que acontece? Vamos lá. O que acontece com essas duas condicionais aqui? Né? Se ambas forem verdadeiras. Vamos lá. Se a proposição P for verdadeira e a Q também, observe o seguinte, isso daqui é verdadeiro. Acabou. Não tem nem há o que discutir. Verdades, proposições verdadeiras. Uma nova, é verdadeiro. Vai, já expliquei por que isso aqui é verdadeiro. Então aqui é verdadeiro. E essa condicional aqui? Será que ela é verdadeira? Vamos ver. Aqui eu tenho V, aqui eu tenho V. V condiciona V é V. Aí eu tenho essa condicional aqui. Essa verdade condicionando essa verdade aqui. Isso é verdadeira. Vamos agora analisar a segunda condicional associada ao argumento, que é essa condicional aqui. Observe. Essa primeira parte aqui é verdadeira. A1, EA2, EAN é tudo verdadeira. E a proposição P. A proposição P também é verdadeira. Então, essa condicional aqui, essa primeira parte aqui, essa proposição é verdadeira. A proposição Q é verdadeira. Verdadeiro condiciona verdadeiro é verdadeiro. Então, a primeira linha da tabela verdade dessa condicional é verdadeira. A primeira linha dessa condicional aqui também é verdadeira. Também vai aparecer a letra V. Então, na primeira linha, ambas as tabelas verdades
coincidem na primeira linha. Agora vamos para a segunda linha. Na segunda linha, das tabelas verdades, P é verdadeiro e Q é falso. O que vai acontecer na tabela verdade dessa condicional aqui? Vamos ver. Isso daqui é verdadeiro, né? E essa daqui, ó, P condiciona Q, você vai ter V condicionando F. Isso é F. E essa condicional aqui, V condiciona F, é F. Então é falso. Então a segunda linha dessa condicional vai aparecer a letra F. O que vai aparecer na segunda linha da tabela verdade dessa condicional? Vamos ver. Aqui, ó, você tem V e V e V e V e V. Tudo é V. Tudo é V. Então, essa proposição aqui, ela também vai ser verdadeira. A proposição Q, ela é falsa. V condicionando F é F. Opa! A segunda linha das duas tabelas verdades também coincide. Vai aparecer a letra F. Bom sinal. Bom sinal. Parece que, de fato, as tabelas verdades dessas duas condicionais vão coincidir. Mas nós temos que continuar. Temos que continuar. A terceira linha das tabelas verdades, P é F e Q é V. Vamos ver o que acontece com essa condicional aqui. Vamos lá. Começamos aqui. Aqui é verdadeiro. Aqui é verdadeiro. P condiciona Q. Nesse caso, V. Porque falso condiciona verdadeiro é verdadeiro. Então eu tenho verdadeiro condicionando verdadeiro. Isso é verdadeiro. Então a terceira linha da tabela verdade dessa condicional vai aparecer a letra V. Beleza. E da outra condicional? Qual é a letra que vai aparecer na terceira linha? Vamos lá. Aqui eu tenho F. Olha só. Olha só. Olha só. A1, A2, AN são todos verdadeiros. Conectados pela conjunção. Então, isso daqui, essa primeira parte aqui é verdadeira. E a P que é falsa. Opa, virou falso. Aqui, ó, cuidado, hein? Aqui eu adicionei P. Aqui em cima, não. Aqui não tem P adicionado com a conjunção. Não tem. Aqui eu adicionei P pela conjunção. Tá? Então, aqui fica falso. Aqui é verdadeira. Aqui, ó, aqui é verdadeira. F condicionando V é V. Então, a terceira linha das duas condicionais associadas também vão coincidir. Vai aparecer a letra V. Você fala, mas não é possível, só falta agora, quando as duas forem falsas, dá bode. Espero que não, né? Espero que não. Vamos lá. A quarta linha, que é a última linha das tabelas verdades, vai aparecer F para P e F no Q. Tá? Na coluninha. Né? Então, vamos ver. A1, e A2, etc. E a N, nesse caso, é V. Tá? São premissas. P condiciona Q. O que vai dar aqui? Bom, falso condiciona falso é verdadeiro. Então, eu tenho verdadeiro condicionando verdadeiro. Isto é verdadeiro. Então, nessa condicional aqui, na quarta linha, vai aparecer a letra V na tabela verdade. E agora, tchananã, vamos para a última. Né? Vamos para a última ali, para a quarta linha dessa condicional aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho verdade e falso. Bom, isso é falso. Esse ezão aqui, essa proposição conectada pelo E, é falso. Porque essa proposição aqui que nós adicionamos, estamos mostrando que seja falsa. A proposição Q, ela também é falsa. Nós vemos que ela é falsa. Então, falso condiciona falso é verdadeiro. Portanto, a quarta linha da tabela verdade dessa proposição aqui também aparece a letra V. Moral da história, as condicionais associadas aos dois argumentos, os dois argumentos têm exatamente a mesma tabela verdade. A tabela verdade vai ser a mesma. Como vai ser a mesma? É porque as duas condicionais são equivalentes. Como as duas são equivalentes, o argumento 2 é legítimo, C e somente C. O argumento 3 também é legítimo. Então, nós podemos fazer essa transformação
sem qualquer prejuízo. Vamos estar fazendo exatamente a mesma coisa. São coisas equivalentes. Beleza? Isso vai ajudar. Isso vai ajudar, por exemplo, a legitimar esse argumento aqui que nós vimos lá no início. Fala o seguinte, ó. Se eu estudo ou sou um gênio, então eu passarei nessa disciplina. Se eu passar nessa disciplina, então estarei matriculado na próxima disciplina. Conclusão, se eu não estiver matriculado na próxima disciplina, então eu não sou um gênio. Tá? Vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar as nossas premissas originais, que são duas. Então aqui as nossas duas premissas originais. Vamos adicionar essa daqui como premissa. Essa vai ter uma premissa adicional. Qual é a premissa adicional? Eu não estou matriculado na disciplina. A premissa não é se eu estou matriculado. A premissa é eu estou matriculado. O se e o então, eles fazem parte do conectivo. Eles são o conectivo. Se e então é o conectivo. A proposição é essa daqui, ó. Eu não estou matriculado na próxima disciplina. Qual vai ser a nossa nova tese? A nossa nova tese é eu não sou um gênio. Essa vai ser a nossa nova tese. E como é que nós vamos argumentar agora? Usando o que nós já conhecemos, o método direto. Então, tenho premissas, as duas originais, e uma premissa. Eu tenho as duas premissas originais e a premissa adicional. Vou argumentar usando o que eu sei, o que eu consigo, o que eu já tenho, que é o método direto. E aí, vamos lá. Né? Tenho aqui a primeira condicional e observa aqui, ó, que essa premissa que eu adicionei é exatamente a negação dessa segunda parte aqui da premissa 2. Como é a negação, então eu uso o modus tollens e chego que eu não passei nesta disciplina. Percebeu? Não passei nessa disciplina. Beleza. Eu não passei nesta disciplina é exatamente a negação da segunda parte da primeira premissa, da premissa 1. Tá vendo aqui? A negação dessa segunda parte aqui. Então eu uso o modo tollens de novo, pego 2, pego 1 e pego 4, aplico o modo tollens e digo o seguinte, ó, eu chego na negação disso daqui. Negação do quê? Negação de estudo ou sou um gênio. Então vamos lá. A negação disso é, não é verdade que eu estudo ou sou um gênio. Negação do ou. A negação do ou é, eu não estudo e não sou um gênio. Lazy de Morgan. E aí, tendo isso, eu faço uma simplificação e chego, eu não sou um gênio. Olha, eu não sou um gênio. Não era a nossa nova tese? Chegamos à nossa nova tese. Portanto, o nosso argumento inicial era válido. Beleza? Esse é o método condicional. E agora, como exercício, eu quero que você valide esses argumentos aqui. Valide ou verifique. Né? O primeiro é para você tentar validar, ver se esse argumento aqui se ele é válido. E o segundo argumento é uma pergunta. Será que você tem ali várias premissas? E aí tem uma pergunta, né? Será que nós podemos concluir que se Carlos bebe, então Carlos está doente? Podemos concluir isso? Observe que aqui a sua conclusão, a sua tese é uma condicional. Aqui também a sua tese é uma condicional. Se eu vou à festa, então tenho pesadelos. Tá? E aí, como a tese é uma condicional, você vai usar o método. Eu usaria, você eu não sei, né? Mas eu usaria o método condicional. Tá? E pega essa primeira parte aqui, ó, por exemplo, nesse primeiro argumento. Vou à festa, isso vira uma nova premissa. A minha nova tese é eu tenho pesadelos. Nesse segundo argumento aqui, ó, Carlos bebe vira uma premissa. E Carlos está doente vira uma tese. Então, será que eu posso concluir isso? Então, tente validar esses dois argumentos aqui. Caso você tenha alguma dificuldade, como eu já tinha dito em outros momentos, entre em contato comigo e a gente tenta resolver. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.